E aí, pessoal, tudo bem? Fiz um teste agora há pouco, agora eu entro ao vivo para conversar com vocês um pouquinho sobre marketing jurídico e também sobre um tema relacionado que é o advogado do século XXI. O novo advogado, o novo perfil do advogado. Uma coisa que nós temos que deixar clara é que nós não podemos ser o mesmo advogado de 50 anos atrás. A forma de se relacionar com o cliente, a forma de interação mudou. Então nós temos que acompanhar a evolução tecnológica, a evolução da advocacia, para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não fique para trás, para que o nosso escritório não tenha que fechar. O que acontece hoje em dia, que é muito triste, que é muito difícil você manter um escritório de advocacia hoje, porque as pessoas têm dificuldade em achar o seu público, coisa que não existia há décadas atrás, porque não existia, logicamente, o tanto de advogado que nós temos hoje. Antes, nós conversávamos com pessoas e as pessoas não conheciam outros advogados. Hoje existe um advogado a cada esquina, existem muitos advogados. E para isso nós precisamos ter novas formas de relacionamento, Nós temos que ter outras formas de converter essas pessoas em contatos e depois de se relacionar com esses contatos. É para isso que entra o marketing na advocacia. E é por isso também que o Código de Ética e Disciplina da OAB regula o limite da publicidade na advocacia. Tá ok? Então, eu vou explicar o meu ponto de vista de como você se tornar uma autoridade na sua área de atuação e, principalmente, como você utilizar essa autoridade para converter, depois se relacionar com esse cliente e depois, possivelmente, fechar um contrato com esse cliente. Tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que nós temos que tratar é sobre o posicionamento. Eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua área de atuação? Civil, criminal, trabalhista, empresarial, administrativo, você faz tudo? Aí existe um grande problema. Primeiro começa com uma pesquisa da própria OAB que fala que a maioria dos clientes buscam um advogado por conta de sua especificidade técnica. O que é isso? A área de atuação daquele advogado é segmentada. Então, hoje nós buscamos um advogado, por exemplo, se eu tenho um problema trabalhista, eu vou buscar um advogado que é especializado em trabalhista. E nós evoluímos, estamos além disso já, eu acredito, que é a ultrasegmentação. Por exemplo, um advogado que é especializado em, por exemplo, metalúrgicos para fazer verbas rescisórias. Então, esse funil vai diminuindo cada vez mais e cada vez você tem que se especializar mais em um assunto. Então, posicionamento é você, dentro desse mundo, o que você quer fazer. E por que é interessante isso? Saber disso. Porque se eu não souber qual que é meu posicionamento, como que eu vou conseguir vender para o meu cliente algum tipo de serviço? Eu vou chegar e falar assim, faço civil, mas também faço empresarial, mas também faço... Primeiro que você não vai ser bom naquilo que você faz. É impossível uma pessoa fazer tudo bem. Por isso mesmo que existe, essa questão do posicionamento do escritório. Então eu vou trabalhar com civil, eu vou trabalhar com família e sucessões, vamos supor. Tá ok. Agora você já tem uma área determinada. Eu sou trabalhista, eu vou trabalhar com empresas. Eu sou trabalhista e vou trabalhar mais com obreiro.
Então você também tem um posicionamento, você tem como se relacionar de uma forma melhor com o seu público. Você entende? É o chamado target. Se eu não tenho uma mira, como que eu vou acertar minha flecha? É impossível. Eu vou tirar para todo lugar, menos para o lugar que realmente eu preciso. Depois disso, é muito importante a questão, você ver qual é o seu público e qual é a sua persona. As pessoas confundem um pouco público-alvo com persona. Público-alvo é idade, sexo, localização. Persona é quem é essa pessoa. É a Cleide, de São Bernardo do Campo, que tem 50 anos, que trabalha no ramo metalúrgico, que está prestes a se aposentar, que tem entre... Então eu sei que tem determinadas dores, ela tem medo de sair da empresa e de não receber as verbas, ela tem medo pela questão da previdência, quer se aposentar rápido. Então eu sei detalhadamente quem que é a pessoa que eu estou buscando. E por isso que é muito importante que seu escritório de advocacia tenha claro quais suas áreas de atuação, né? Não tem necessidade de ser uma área só, pode ser uma banca de advogados e cada advogado cuidar de uma área, né? Qual que é o seu público? Quem que é a sua persona, né? E quais são as dores que essa persona tem? Por que eu preciso saber quais são as dores dessa persona? Se eu não souber as dores dessa persona, eu não vou saber me relacionar com essa pessoa. E é justamente nesta hora que o marketing de conteúdo faz toda a diferença para que eu possa atrair esta pessoa e me tornar uma autoridade. Vou dar um exemplo simples. A pessoa está prestes a quer se separar. Então, eu sou da área civil e eu vou escrever um artigo sobre divórcio, vamos supor. E eu falo da possibilidade de fazer isso em cartório, nesse artigo. A pessoa que lê esse artigo e for consensual, não tiver menor de idade envolvido, ela vai se sentir atraída por aquele artigo. Consequentemente, eu vou ser, como advogado, uma referência para aquela pessoa que leu o artigo. Então, por isso que nós precisamos saber quem que é, quais que são as nossas personas. Nós podemos ter mais de uma persona, porque a área civil, por exemplo, é muito grande. Então, eu posso ter uma em relação a isso, outra em relação a outro tema mais amplo. Então, eu vou trabalhando e vou tirando as dúvidas dessa pessoa e vou criando matérias, que cada matéria tem a finalidade de quebrar uma barreira, um preconceito desta pessoa e garantir uma aproximação maior entre eu, advogado, e o meu cliente. Por isso que é necessário você entender qual é a sua persona. Mas para eu me relacionar com esse cliente, se faz necessário uma presença digital. E o que seria essa presença digital? A presença digital nada mais é que todos os meios de comunicação dentro da internet que eu tenho à minha disposição. Então, eu tenho que ter inicialmente uma fanpage, e é bom nós não confundirmos perfil pessoal, que seria, como a Camila Porto diz, os créditos, perfil pessoal como um CPF da pessoa, e a fanpage é como se fosse um CNPJ. A fanpage é destinada para empresas. Então, dentro desta fanpage, eu vou colocar o meu escritório de advocacia
e vou criar conteúdos atrativos para aquele público-alvo determinado que eu tenho. Tá ok? Essa é uma das formas. Uma outra forma, por exemplo, é eu ter uma conta no LinkedIn ou também trabalhar através do meu blog. O blog é muito interessante que através do blog nós conseguimos escrever esses artigos, publicar, né? Nós podemos publicar através, por exemplo, pegar o link desse artigo e postar no Face. A pessoa vai clicar nesse artigo, né, que está no Face, vai ser remetida para o seu blog, vai ler esse artigo e depois vai deixar o contato dela. Por quê? Vai botar escrito: quer receber mais informações, quer entrar para a minha lista VIP, quer receber mais informações sobre esse conteúdo, deixe o seu contato. Então, eu estou captando, é um gatilho, na verdade, pegando estou fazendo isso justamente para pegar o contato dela e poder me relacionar com essa pessoa. Através desse relacionamento, eu vou criando a autoridade. Quanto mais autoridade que eu tenho, naturalmente, mais clientes vão me procurar, né? Então, eu tendo esse blog, depois que a pessoa leu a matéria, vou fazer a captação desse contato e depois eu vou começar a me relacionar com essa pessoa. E qual que é a importância de manter um relacionamento com essa pessoa? E como eu vou fazer isso? Toda vez que você escrever uma matéria, você vai ter uma lista de e-mails, a lista de e-mails das pessoas que estão interessadas sobre o seu assunto. Então, toda vez que você escrever uma matéria, você vai enviar esse e-mail com essa lista, esse e-mail para esta lista. E todas as pessoas que têm interesse nesse assunto vão receber. Mas você fala: o e-mail hoje ninguém mais abre. Abre sim. Se for uma coisa de interesse, as pessoas abrem. Então, você percebe que eu estou conversando com vocês aqui e eu estou fazendo como se fosse um funil de vendas, né? Porque a venda ela tem uma jornada e ela afunila. Primeira coisa que eu falei para vocês é sobre o posicionamento, sobre a persona e a presença digital. A presença digital eu tenho justamente para que a pessoa entre para o meu primeiro estágio do funil, que é atrair essas pessoas, mas não é qualquer pessoa, pessoa que está realmente interessada no assunto, empresas que estão realmente interessados em mim, porque eu tenho autoridade, porque eu estou falando sobre o assunto que eu tenho interesse, sobre o assunto que eu tenho domínio. Então, eu vou atrair essas pessoas que são as minhas personas. Leads. Através de leads qualificados, que lead nada mais é que um contato qualificado, eu começo a passar para a segunda etapa desse funil, que é converter essas pessoas que têm interesse em um contato. Então, primeiro eu atraio essas pessoas, depois eu vou converter e depois eu vou começar a me relacionar com essas pessoas. Você vê que engraçado? Atrair, converter, relacionar e, por último, é vender. É como se eu estivesse pegando a terra para poder achar ouro, né? Então eu vou lá e no final vai ficar o ourinho, que na verdade é o nosso cliente. Tá ok? Falei um pouco por cima, depois eu vou começar a pegar cada tema e vou ser mais específico em cada tema, vou dar dicas de como montar uma fanpage, vou dar dicas de como montar um blog, vou dar dicas de como se relacionar com esses clientes. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho do que eu gosto, do que eu sei e possa contar comigo e com a empresa Marketing Juris, tá ok? Um grande abraço e até mais.